Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando aqui, segunda parte do vídeo da aula 45, a crise de 29 e a Grande Depressão. A gente fala que é um vídeo só, mas nunca é, né? Sempre não tem freio a língua, né? Mas vamos lá. Eu estava falando aqui desse, assim, primeiro eu falei do clima de euforia dos anos 20 e tal, e aqui na crise de 29 você já tem aí uma reconstrução da Europa, uma diminuição na exportação dos Estados Unidos, no consumo interno também, e aí você tem um colapso do sistema, porque aliados dois fatores, né, a superprodução, você produz além da capacidade de consumo, e a especulação, que é o que sustenta a superprodução, uma coisa está ligada com a outra, você não quer que a tua empresa desvalorize, você quer manter ela valorizada no mercado de ações, na esperança de que vai recuperar. Isso somado deu o crash da Bolsa de Nova York. A Bolsa de Nova York quebrou. A galera descobriu que existia uma bolha imensa ali. E aí tudo ruiu nesse outubro de 1929. Agora a gente vai falar das consequências e a solução do processo aqui. As consequências são o seguinte, ó, as principais. Na sequência vem uma grande depressão. E a coisa é feia. Por quê? Porque você tem os efeitos da crise. A economia nesse momento aqui nos anos 20, final dos anos 20, ela é uma economia já totalmente interligada. As coisas não estão desconectadas, pelo contrário, as coisas estão muito conectadas. E isso faz com que você tenha um efeito cascata dessa crise. Por quê? Fortunas evaporam do dia para a noite. Lembra que eu falei do cara da pasta? Você está lá com uma pasta, cuidando das suas ações, acreditando no mercado financeiro, naquela especulação que você tinha feito, você fez 100 mil dólares virar 10 milhões, e aí você está achando que está de boa, quando você percebe que tinha uma bolha, você perdeu aquilo. E agora o efeito está tão ruim assim, a galera está querendo vender tudo a qualquer preço, que a tua ação não vale nada, nem de graça ninguém quer. Então de 10 milhões de dólares se passou a não ter nada. Fortunas se perderam, né? Algumas pessoas... Tem alguns casos interessantes, algumas pessoas perceberam o movimento antes, sabe? Venderam enquanto era tempo, enquanto não tinha um efeito manada, né? Todo mundo tentando vender. Mas enfim, um caso ou outro, mas a maioria entrou em desespero, colapso, pânico, teve gente que se matou tal por conta desse processo. Para com isso. Se for ficar aqui, você tem que parar com isso. Que eu tô trabalhando. Já conversamos sobre isso. É assim que falo com os seus familiares. Você tem que parar com isso. Aí, cara, só para você ter uma ideia, você tem falências. Quando eu falo falências, não é tipo assim, uma empresa ou outra faliu, não. Mais de 300 mil empresas vão falir nos Estados Unidos. 300 mil empresas. Tem noção do que é isso, cara? Olha agora o que a pandemia está fazendo com o Brasil, né? A gente olha os números, quantas empresas fecharam, não sei o quê. Tem noção do que é assim, 300 mil empresas falirem, assim, de uma hora para outra. Você tem... Os Estados Unidos tem mais de 9 mil bancos fecham nos Estados Unidos por conta da crise, porque você tinha um sistema de empréstimo assim também. Um banco pequeno pega dinheiro emprestado com um banco médio, que pega dinheiro emprestado com um banco grande, e aí o outro, você pegou dinheiro emprestado com o banco, você hipotecou a tua casa, só que aí vai começar agora um círculo vicioso. Por quê? A situação é a seguinte, você tem empresas que fecham, certo? Quebraram. Aí você tem demissão. E essas empresas não pagam seus empréstimos. Então aqueles bancos que emprestaram para as empresas, aí você tem demissão em massa dessas empresas. Muita gente ficando desempregada. Se você não está empregado, você não tem salário. Além de não consumir, você ainda não arca com as suas dívidas que você tem. Então você fica devendo e fica sem consumir. Se você não consome, não compra de novo, né, e não paga suas dívidas, você colapsa o sistema de empréstimos, de crédito que existia, dos bancos que vão quebrando cada vez mais, e ao mesmo tempo você não incentiva novas produções, porque os produtos estão encalhados, não há quem compre. Tem até deflação nesse momento aí. Aí o que acontece? Como as pessoas não estão comprando, não tem produção. E quem não fechou pela crise, se a primeira onda não derrubou tua empresa, porque o mercado de ações caiu, minha empresa faliu, se você não caiu nesse primeiro impacto, você vai cair no próximo, porque vai diminuir bastante o consumo, tanto da Europa, que já se reconstruiu, agora o consumo interno, as pessoas param de consumir, porque não tem mais crédito, as pessoas estão devendo, as pessoas não têm emprego. E se não tem produção, você fecha a sua empresa e não contrata, você demite. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos fica com 25% de desempregados. Nós aqui estamos com 13%, olha o que está acontecendo com o país. Imagina o dobro disso de desempregados, né? Então, o sistema ele entra em colapso.
As hipotecas, eu financiei minha casa, eu devolvo ela para o banco, e o banco faz o quê com a tua casa, que ninguém quer comprar? Aliás, você comprou tua casa no momento que ela estava especulada. O normal de mercado era ela valer 50 mil dólares. A hora que você comprou estava super valorizado, você pagou 100, porque tinha muita gente querendo comprar. Só que aí, como você ia pegar o dinheiro no banco mesmo, para pagar a perder de vista, você fez isso. Só que agora você devolve ela para o banco. O banco que tinha emprestado 100 mil para você comprar a casa, agora não consegue vender a casa por 20. Ninguém quer comprar. Olha o buraco que vai acontecendo, né? Então o sistema ele entra em colapso. E depois que o sistema entra em colapso, aí você tem a pior parte, que é assim, a parte mais frágil, né? Os mais pobres, os mais vulneráveis, nesse momento de crise não tem gordura nenhuma para queimar. Teve gente que perdeu fortuna, fechou a empresa tal, mas as pessoas, algumas ainda mantinham uma certa estrutura. Agora você imagina aquele que está ali no campo, hipotecou a fazenda, comprou um trator, está tentando produzir, de repente vem isso, cara. Então isso arrebenta com a economia dos Estados Unidos, arrebenta com a população pobre, com os interiores lá deles, cara. A população rural vai sofrer bastante, porque essa população não consegue pagar os empréstimos que tinha feito, tinha hipotecado a terra, os bancos, grandes corporações começam a tomar essas terras, as que sobrevivem à crise, né? E essa galera que é expulsa dessa terra tem que migrar para cidades, as cidades vão inchando, as áreas periféricas, violência, colapso total. Tem um filme, cara, muito legal, que é um filme antigo já, mas é muito bom, preto e branco e tal. Chama Vinhas da Ira. Cara, esse filme é sensacional, cara, sensacional. Tem uma cena nesse filme que me marcou muito, que tá contando a história de uma família, eles estão no ambiente rural, perderam as suas terras e tal, e aí uma hora chega o cara lá, num carro, tudo bem arrumado assim, com umas máquinas para derrubar as coisas e tomar a fazenda deles, né? E aí o cara sai e fala assim, mas quem que mandou você fazer isso? Aí o cara falou, o banco. O cara falou, mas com quem que eu falo lá no banco? Aí é bom que dá para entender o que é o capitalismo nesse momento, as corporações. Aí o cara fala, o cara sai da fazenda com uma arma na mão pro cara do carro. Você quer tomar minha fazenda? O cara, não, eu tô cumprindo a ordem do banco. Aí o cara com a arma na mão fala assim, mas quem que é o cara lá do banco? Eu falo, não, o cara do banco, ele responde ao gerente da central lá, aqui é só filial. Mas quem que é o cara que tá na central? Aí ele vai perguntando, não tem, porque aí ele vai explicando onde que a empresa tá, e a empresa tá no sistema financeiro. Aí uma hora o cara se irrita com a explicação, o cara tá com a arma na mão, fala assim, eu quero saber em quem que eu tenho que dar um tiro, caralho. Tipo assim, estão tomando a minha terra. Eu quero saber quem tá tomando a minha terra. Ah, é o sistema. Aí a hora que você vai ver, cara, aí naquele diálogo ali do filme, você entende o sistema. Tipo assim, você vai brigar hoje com uma empresa, você não encontra a empresa em si, entendeu? Ela tá no sistema. É muito louco isso, mas é o que tá rolando. Então você tem um colapso que transcende aí as fronteiras dos Estados Unidos, né? Sai dos Estados Unidos e vai para outros lugares. Olha o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil entra em colapso também porque nós dependíamos da exportação de café para os Estados Unidos. Então, assim, a Europa vai sentir, porque os Estados Unidos é o centro da economia mundial nesse momento. E aí, de repente, cara, ruiu tudo. Então, isso tem reflexo em todo mundo capitalista, em todo mundo liberal. Cuidado, porque não tem reflexo onde? Quem não está em crise nesse momento? Quem não está no sistema liberal? Quem não está no sistema capitalista? Quem não está na onda dos Estados Unidos? Quem é, em 1929, daí para frente? A União Soviética. Se você olhar os números, a União Soviética, nesse momento, está voando. Está correndo, batendo carcaia na bunda. Os caras estão voando, com todos aqueles problemas que a gente já falou em outra aula. Então o mundo soviético e os aliados ali não estão vivendo esse problema. Essa crise de 29 é uma crise do capitalismo, ela é uma crise do liberalismo, né? E por falar nisso, é legal ficar esperto também, porque assim, na medida que o capitalismo e o liberalismo entram em colapso, e aí você tem a União Soviética dando certo, cara, acirra a disputa entre essas ideologias, o liberalismo, o comunismo, o pensamento social. Então você tem um acirramento dessas disputas, uma polarização muito grande. Se você for estudar a história dos países, do Brasil, do México, outros lugares, você vai ver que nesse momento, anos 20, anos 30, existe polarizações em quase todos os países, projetos, né, liberais e projetos socialistas ou comunistas, como você queira chamar. Então, por exemplo, isso é ruim, né, em certa medida, porque com o liberalismo entrando em crise, o capitalismo e o liberalismo tinham produzido até aqui o que nós entendíamos por democracia. Então olha o que eu estou querendo dizer. Com a crise de 29, que é uma crise do capital,
e é uma crise do liberalismo, ou seja, da forma de pensar a economia e organizar a economia, as democracias que tinham sido produzidas por esses sistemas também vão entrar em crise. Não é à toa que é no colapso do liberalismo que abre espaço para uma terceira via. Seria a primeira via o liberalismo, depois o pensamento social com o comunismo. E aí, isso entrando em crise, nessa polarização, sai uma terceira via. Muitíssimo perigosa essa terceira via, que é o quê? Os totalitarismos, né? Ou o nazifascismo, como uma alternativa. Já que o Estado falhou e o liberalismo também falhou, as democracias falharam, só tem uma solução. Mas isso fica para a próxima aula, quando a gente for falar dos regimes totalitários, tá bom? Cuidado, coloquei aqui no finalzinho, cuidado, por quê? A crise, ela é um horror, ela tem um efeito duradouro, a gente vai olhar umas fotos aqui agora, mas ela atinge de forma diferente aqueles grupos que são diferentes. Por exemplo, a crise de 29 foi muito mais severa com as mulheres. A crise de 29 foi mais severa com as populações pobres. A crise de 29 foi muito, muito, muito mais severa com a população negra nos Estados Unidos. Os caras estavam vivendo um momento do auge assim, da sua segregação racial, né? Principalmente nos estados do sul. Então, fica ligado nos enunciados e tal, porque a crise ela ataca diferente, ela atinge de forma diferente os grupos que já são socialmente diferentes ali no contexto, tá bom? Fica esperto com isso aí. E só um adendo aqui, por isso que eu fiz um outro vídeo, para a gente poder ter um tempinho. A gente tem as fotos, ó, essa foto aqui, por exemplo, tem uma versão colorida dela também, fotos fantásticas, tristes, mas fantásticas, um trabalho maravilhoso da Dorothy Lang. E essa fotógrafa, ela deu um rolê pelos Estados Unidos na época da crise, ela conseguiu fotografar pessoas magrérrimas, assim, pessoas em situação de sofrimento, trabalhando no campo, perdendo as coisas, migrando para a cidade, famílias passando fome. Então, normalmente aparece uma documentação aí dessa fotógrafa, tá? Ela fez um trabalho muito legal e a gente tem os resultados aqui, ó. Olha só, a galera vivendo nas piores condições possíveis, né? E aí é interessante porque a pobreza ela não atinge, normalmente a gente associa a pobreza com a população negra pelo histórico só, não, aqui a coisa é generalizada, né? Lógico que a população negra, dependendo das circunstâncias, sofre mais, mas a pobreza ela vai se espalhando, né? Muitas pessoas migrando para a cidade, aí depois o governo vai começar a montar acampamentos para receber essas pessoas, porque alguma coisa vai ter que ser feita, né? E essa foto é clássica, né? Essa é simbólica, essa é capa de livro didático, né? As pessoas na fila esperando algum auxílio de pão, comida e tal, e atrás um outdoor falando aqui do jeitão de viver dos Estados Unidos, né? Esse jeitão que bateu com a cara no muro aí, por enquanto não deu muito certo, não, vai ter que pensar numa reconstrução. César, qual que é a saída então? Vamos lá, a pergunta de $1 milhão, né? A saída é a seguinte: quem pode salvar o K aqui é o capitalismo, tá? Vamos homenagear o Marx aí. Quem pode salvar o capitalismo, o capital, né? Quem pode? Quem? Quem sempre salva o capitalismo? O tão odiado Estado. Cara, essa história do Estado, que, ai não, o Estado, eu sou contra o Estado, isso é a maior fábula da história, né? Porque pega as crises do capitalismo, essa, ou de 2009, ou essa da pandemia. Tá, teve uma pandemia, tal, quem salva? Quem socorre? Estado. Nesse caso aqui, a gente precisa entender o seguinte: a solução vem do Estado, porque a economia está quebrada, o Estado não. Por enquanto, o Estado não está quebrado. O liberalismo, o capitalismo, as empresas, o setor privado quebrou. O Estado ainda tem como reagir. Então, nós temos aqui um presidente que vai ser eleito por 4 vezes seguidas, que é o Franklin Delano Roosevelt. É o presidente da Segunda Guerra Mundial e o cara que vai atravessar os anos 30, né, mano? E o Roosevelt, ele é eleito com um programa de governo. Aqui, ó, mostrando como é que era com o presidente Hoover, né? Galera na rua, bancos fechando e tal, filas de pão, e agora como que vai ser em 1900, como estava, né, em 1940, para outra eleição dele e tal. Então vote no trabalho americano, tal, vai fazer uma campanha trabalhista e tal, reeleja o Roosevelt. Então 4 vezes isso foi permitido lá. Qual que é o programa do Roosevelt, né? Os caras que vai governar os Estados Unidos de 1933 a 1945. O programa dele se chama New Deal.
ou seja, um novo acordo, para você que não sabe inglês, né, tão bem quanto eu. O programa é o seguinte, ele é baseado numa galera, um grupo de economistas, e o principal nome é o Keynes, o John Maynard Keynes. O Keynes é o principal nome. O Keynes, cara, ele tá questionando qual é o papel do Estado no desenvolvimento da economia. E ao contrário dos liberais, até aqui, os liberais vão dizer, não, o Estado não tem que intervir na economia, o Estado não tem papel na economia, o Keynes vai desenvolver uma teoria do próprio capitalismo, tá? Não é uma teoria comunista nem socialista, mas ele vai dizer o seguinte, que o Estado ele tem um papel fundamental no desenvolvimento, no controle e na regulação da economia, para que a economia possa existir de forma livre, inclusive, né? Ele vai pensar o seguinte, ó, o texto dele, né, é a teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Eu não sei se é do juro ou dos juros, talvez eu tenha colocado errado. A teoria geral do emprego, dos juros e da moeda. Não sei. Mas talvez eu tenha colocado faltando essa aqui, foda-se. Esse modo de pensar fica conhecido como keynesianismo. E qual que é a ideia? O Estado, ele tem um papel e ele tem que intervir na economia. Ele tem que intervir. É diferente de um Estado totalitário, tá, gente? É diferente do conceito que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas o Estado ele tem que intervir na economia. Tem uma ingerência do Estado, uma intervenção do Estado na economia. O Estado ele tem um papel de ser o regulador da economia, o Estado tem um papel de ser o promotor da economia, o Estado tem um papel de ser o incentivador da economia e o Estado tem o papel de ser criador dentro da economia. Então ele vai regularizar, ele vai incentivar, ele vai produzir, ele vai criar. O Estado tem uma função fundamental para o desenvolvimento do próprio capitalismo. Essa é uma teoria de macroeconomia e o Keynes vai ficar famoso por ela. E o Roosevelt implanta isso no momento da crise, né, na eleição de 32, para assumir em 33, ele implanta isso no programa dele de governo, como New Deal. Então ele está usando as ideias do Keynes. Como é que funciona isso? O Estado tem a capacidade de gerar emprego. O Estado pode investir em obras. Quando você investe em obras, você gera emprego. Se você gera emprego, você volta ao poder de consumo para essas famílias que estão empregadas. Se essas famílias que estão empregadas, elas podem pagar suas dívidas e voltar a consumir. Essas obras que o governo está fazendo podem ser obras de infraestrutura, ou obras assistenciais, ou obras de acesso à cidadania. Por exemplo, vamos pensar o seguinte então, é função do Estado garantir para as pessoas acesso à saúde, então tem que construir um hospital, então vamos gastar dinheiro construindo um hospital. A gente garante a saúde da população e emprega a gente ali. É função do Estado garantir a educação, né, gratuita e pública para as pessoas. Caramba, mas não tem escola, vamos fazer escola. Ao mesmo tempo que você oferece educação pública para as pessoas, você constrói escolas e fomenta livro didático e tudo que está envolvido com a escola. É função do Estado se preocupar com quem não tem casa própria, então vamos construir casa própria para as pessoas, né, para financiar um preço muito baixo ou dar mesmo para as pessoas. Então você fomenta, vai construir casa, então movimenta o setor de material para construção e tal. É função do Estado construir estrada, é função do Estado construir ponte, construir ferrovia. E aí o Estado vai investir pesadamente, nem que seja para contratar um cara para fazer um buraco e contratar o outro para poder tampar esse buraco. O Estado está investindo na economia e voltando a girar a economia. E quando a economia volta a girar, o Estado vai aumentando a sua arrecadação para reinvestir na economia. Então, você entra aqui de novo num ciclo, lógico que isso demora um tempo, né, gente? Você tem toda a década de 30 que isso vai acontecendo. Mas se você volta naquele círculo virtuoso, então você gera um emprego, que gera renda, que gera consumo, que gera mais produção, necessidade de emprego, e aí você vai gerando coisas positivas de novo. Lógico que isso é um marco na história, porque isso rompe com aquela ideia do Adam Smith, ou dos liberais até aqui então, né, de que o Estado não tinha função, e o Keynes vai falar, não, o Estado ele pode ser um grande promotor da economia. Entre nós, né, galera? Você pode até discordar de mim, mas no fundo, você sabe que isso é meio óbvio, né? Porque, assim, o Estado ele vai regular, por exemplo, o Estado vai intervir ali na questão dos sindicatos, aí você tem as leis trabalhistas que são criadas para regularizar o jogo. Você pode lembrar do Getúlio, aqui no Brasil também tem alguma similaridade, sim. O Estado é garantidor da seguridade social,
como que eu vou deixar o capitalismo se desenvolver sem amarra, com liberdade, se eu tenho gente passando fome, se eu tenho gente que não tem onde morar, se eu tenho gente pedindo comida na rua, se a violência explodiu? O Estado é responsável pelo bem-estar do seu cidadão, e isso não nega o desenvolvimento da economia, porque para dar o bem-estar para o seu cidadão, você aumenta os gastos públicos, e aí você dá um jeito de fazer essa arrecadação, porque dinheiro tem, a riqueza tem. E aí você aumenta os gastos públicos e gera um bem-estar social, o tal, depois vai chamar de welfare state, né? Ou modelo das sociais democracias. Depois, o Estado está preocupado com o bem-estar social do cidadão, e para isso ele gasta dinheiro e faz obra, e constrói, põe a mão na massa, e intervém na economia. Mas não há um plano de... Não é um comunismo ou socialismo, é dentro do próprio jogo capitalista, mas é um Estado mais atuante, é um Estado que se preocupa, né? Então o Estado vai montando essas agências reguladoras e vai regulando e incentivando a economia. Essa é uma medida para salvar o capitalismo, e salva, porque os Estados Unidos coloca isso em prática. Aqui eu esqueci de falar do espírito animal do Keynes, né? Que ele vai falar, mas deixa o mercado se regular. Cara, o mercado se regulando tem um espírito animal aí que não vai dar certo, precisa do Estado, porque o Estado ele é uma instância que vai pensar no bem da coletividade. O capital não vai fazer isso. O empresário ele não vai fazer isso. Né? Só vê no momento da pandemia aqui agora. Aí você fala assim, eu não concordo com você. Tá, aí na pandemia quem socorreu quem? Em números, não tem nem comparação. É o Estado que socorre sempre. É que a galera não gosta disso porque tem um sistema funcionando. Outra hora a gente fala disso, né? Para se aproveitar dessa ideia de que o Estado não tem que estar em lugar nenhum. Mas você tem os Estados Unidos que coloca isso em prática e apresenta uma recuperação da sua economia. É lógico que essa recuperação depois tem um ponto ali interessante, que é a Segunda Guerra Mundial. Então tudo isso que os Estados Unidos vem fazendo é coroado depois com a Segunda Guerra Mundial. De novo, os Estados Unidos não vai ser atacado, não vai ter perda, e a indústria norte-americana vai sustentar praticamente quase todo mundo envolvido na guerra do lado dos aliados, né? Então o Estado salvou o capitalismo. Mais uma vez. Pra você ter uma ideia, quem está fazendo isso é um presidente norte-americano. Tudo bem que o Franklin Roosevelt foi acusado de ser comunista, né? Em um momento de polarização, tipo, esse cara é comunista e tal. Mas foi o que deu certo lá, e aí na Segunda Guerra Mundial você tem um grande salto na economia dos Estados Unidos, porque aí eles saem de vez dessa crise e vão viver anos dourados. 30 anos de ouro do capitalismo depois disso. O Estado de novo ajudando o povo a ser feliz, né? Tem jeito, galera. Pode morder a fronha aí que essa raiva não vai passar. Aqui as obras, esse aqui é o Keynes. Só isso, né? Falamos aqui dos antecedentes, como é que estava a euforia, falamos da quebra da bolsa ali, daquele efeito manada e cascata, a Grande Depressão em si, com seus efeitos, e por último agora, a solução, que é esse grande acordo aí da intervenção do Estado para isso. Vai por mim que no vestibular cai assim, tá bom? Agora, se você gosta de ideias polêmicas, ideias radicais, aí para investir na Bolsa de Valores é um outro assunto, outro rolê. Para o vestibular é isso aqui, tá bom? Essa é a aula 45 de História Geral. O que vem por aí? O liberalismo entrou em crise. Vem uma outra opção aí. Essa opção vai ser pesada. É nesse momento aqui dessas crises, dessas sociedades desesperadas por uma salvação, por um líder, por uma solução, que vão emergir aí os regimes totalitários que a gente vai conversar na próxima aula. Beleza? Mas por enquanto a gente fica por aqui. Boa vida para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo.